Bom, então vamos entrar nessa parte da religião, né? Por que a produção artística egípcia tem essa ligação com a religião? A gente faz um compêndio de tudo, porque na mitologia egípcia eles acreditavam que existia um paraíso e também a concepção era assim: todo faraó, quando entrava no paraíso, ele era coroado rei. E quando ele morria, eles faziam todo um processo, né? Então, vamos pegar como exemplo a morte de um faraó. O faraó morria, então a primeira coisa que eles faziam era um processo de mumificação. Isso demorava bastante tempo. Então, eles iam mumificar o corpo do faraó. E também tentar descobrir quem ia junto com ele, né? Quais eram os escravos, os servos e esposas que iam junto com ele. Então ali também tinha uma relação de sacrifício, porque algumas pessoas iam por vontade própria. Porque entrar no paraíso não era tão fácil assim, não tem essa relação de bondade, porque eles tinham que passar por um julgamento. Esse julgamento, vamos falar um pouquinho dele mais na frente, mas não era qualquer um que tinha condições de passar por esse julgamento. Então, provavelmente os faraós tinham uma condição melhor de passar. Então, era, de certa forma, na visão deles, era uma vantagem ser enterrado junto com o faraó. E aí, quando se pega a pirâmide, ou a mastaba, ou uma câmara mortuária, depois eles colocavam o corpo, pegavam o corpo mumificado do faraó, colocava a máscara mortuária, e aí colocava esse faraó dentro de um sarcófago. Esse sarcófago ele também pode ser considerado uma escultura, porque ele era feito no tamanho do corpo e com os mesmos moldes do corpo. É, esse sarcófago ele parecia uma boneca russa, uma matriosca, porque era um dentro do outro. Então, o corpo mumificado ia dentro do primeiro sarcófago, que era todo produzido em ouro, e ele era lacrado, era colocado dentro de um segundo sarcófago de madeira, também no formato do corpo, mas maior, né? Só que maior, lacrado, e dentro de um terceiro sarcófago que era em madeira, só que pintado de ouro, e aí lacrado. De um lado do corpo, eles colocavam vasos cânopos, e dentro desses vasos cânopos iam os órgãos do, do, do faraó. Os órgãos iam lá, ia dentro de uma solução de óleos para que fosse preservado. Do outro lado do sarcófago também tinha outro vaso cânopo, e dentro dele tinha o livro dos mortos. Ninguém podia ler esse livro. A única pessoa que tinha autorização para ler esse livro era o escriba, somente ele, como se ele tivesse recebido uma mensagem divina do que era para ser escrito. Mas vamos falar um pouquinho do que estava escrito lá, porque hoje a gente pode saber. Dentro dessa câmara também eles colocavam os tesouros, os bens materiais, ouro, os objetos pessoais, porque eles acreditavam que eles iam levar tudo isso para o paraíso. Tá? Então, por isso que eu falei anteriormente que foram encontradas bengalas no farol do Tutankhamon, alguns brinquedos, objetos dele quando era criança. E tinha câmaras que tinham essas outras pessoas que, digamos, iam junto com ele. Depois que tudo estava pronto, lacrava e pronto, lacrou tudo, então tá pronto. Eles acreditavam que depois que tudo tivesse lacrado, o corpo, o espírito do faraó voltava para dentro daquela sala, e a primeira coisa que ele fazia era abrir o livro dos mortos, porque ali naquele momento ele podia ler. E aí o que ele fazia? O que estava escrito nesse livro? Ali naquele livro tinha uma oração para ele chamar Anubis, porque Anubis era o deus da passagem, né? Era Anubis que sabe o caminho do Vale dos Mortos. Então, ele pagava para Anubis, e Anubis ia com ele levá-lo para o julgamento da deusa Mate. E o que acontecia nesse julgamento? Quando ele chegava nesse julgamento, tinha uma balança, e ele colocava o coração dele de um lado da balança, e do outro lado a deusa colocava uma pena. E ali o coração tinha que ser mais leve que a pena. Caso não fosse mais leve que a pena, ele não tinha o direito de entrar no paraíso, mas sim ele era condenado a ser devorado por um monstro, digamos assim. Quais eram os critérios, então? Os critérios eram, durante a vida, como esse faraó fez as suas obrigações em relação aos deuses, e quais os bens que ele tinha levado.
Então, por isso que eu disse que não tinha uma relação de bondade, mas sim mais uma relação de bens materiais. Então, por isso que algumas pessoas de baixa condição acreditavam que eles não teriam condição de passar pelo julgamento, porque eles não conseguiam acumular tantas riquezas como o faraó. Então, era mais vantajoso ir com com o faraó para o paraíso. Era meio que a entrada certa. Ia continuar sendo servo, sendo escravo, mas tinha o direito de entrar no paraíso. Para aqueles que acreditavam nessa ideia. Então, assim, beleza, o faraó passou no julgamento, foi aprovado. Quando ele passa por esse julgamento, ele é recebido nos portões do paraíso por Osíris. E Osíris, ele tem a capacidade de devolver a vida ao corpo. Então, por isso que eles mumificavam, para o corpo ficar preservado. E um dos motivos dos vasos cânopos estarem os órgãos era porque Osíris pegava aquele corpo mumificado, todo deformado, colocava os órgãos de volta. Só que ele precisava de referências para trazer a vida de volta. Então, por isso que as esculturas eram feitas assim, tão sóbrias, sem expressão, porque essas esculturas, que também eram colocadas nessas salas mortuárias, serviam para Osíris ter referência de como trazer a vida de volta. Então, por isso que o sarcófago era em formato do corpo, por isso que tinha a máscara mortuária, com tantos detalhes. E também a gente vai entrar a falar um pouquinho sobre a pintura, porque a pintura deles era toda baseada numa rigorosidade. Os egípcios não tinham artistas. Então, qualquer pessoa podia fazer essa produção, a partir do momento que ela seguia essas convenções, essas regras. Seguindo essas regras, eles conseguiam fazer essas produções. Aqui, eu vou falar mais na frente um pouquinho sobre a pintura, porque eu quero mostrar um exemplo dela, que essa lei, essa regra da pintura é chamada de lei da frontalidade. Bom, mas aqui vocês estão vendo um exemplo de uma pirâmide escalonada. Tá vendo como ela é em degraus? Tá? Então, ela não é aquela pirâmide retinha que a gente tem costume de ver. Isso aqui é uma escultura bastante interessante, que ela foge dessa regra que eu disse para vocês. Essa aqui é a escultura do escriba sentado. A representação. O escriba tinha um poder muito grande, porque era ele que escrevia, né? Era ele que tinha essa relação direta com o mundo espiritual para poder escrever a mensagem do livro dos mortos. Os olhos dele é azul, tá? Porque são cristais que são colocados. E dá pra ver que é colorido, tá vendo? Então, eles pintavam mesmo as esculturas, as pinturas, mas nem todas conseguiram ficar tão preservadas assim. Essas aqui, vou mudar a carinha de lugar aqui. Essa aqui é uma imagem do Vale de Gizé. Né? Então, a gente tem aqui as 3 grandes pirâmides do Vale de Gizé. Miquerinos, que é a menor. Kefren, que é a do meio. E a maior, que é Kelps. A pirâmide de Kelps, que é a maior, ela chega a 160 metros de altura. Ela equivale a um prédio de mais ou menos 49 andares. E elas estão pertinho da cidade do Cairo. Parece que ela está bem no meio do deserto, mas não. Dependendo da visão que você olha, ela está bem assim do lado dos centros urbanos. Bom, aqui dá pra gente falar um pouco sobre a lei da frontalidade. Então, a gente percebe que a pintura egípcia ela é bem estranha. Ela é bastante estranha. Né? Porque o que se concebe essa lei? É mais ou menos assim, ó. Tudo é pintado de lado, tudo. Cabeça de lado, mãos e pés, pernas, mas o tronco e o olho é de frente. Então, tem essa rigorosidade. E por que isso? Esse tipo de pintura delimita para mostrar que essas pessoas têm todos os membros, tá? Então, é uma maneira de não enganar os íris. Tipo, o corpo mumificado, será que a pessoa tinha os 2 olhos? Será que ela não teve uma mão amputada? Aí você me fala assim, tá, mas eu tô vendo um olho só, então como é que eu vejo o outro olho? Geralmente essas pinturas, do outro lado, tem elas pintadas também do lado contrário. Então, assim, para mostrar que todos os membros estão ali postos. Tem algumas dessas pinturas que mostram algumas pessoas que não têm perna, que não têm braço, então passou por algum processo de se tornarem amputados. Notem que lá em cima tem alguns hieróglifos, tá vendo? Então esses hieróglifos contam um pouquinho da história. Quando essas pinturas são feitas dentro das câmaras mortuárias, elas vão contar um pouquinho da história do faraó. E o faraó ele sempre vai ser representado bem maior. Ele sempre aparece bem maior,
Então, a ideia da hierarquia, partindo da relação piramidal, ele sempre vai ser o maior na composição. E aqui é a representação de um processo de enterro, tá? Eles estão preparando uma câmara mortuária. Tá vendo que eles estão carregando os objetos. Esse segundo homem, ele tá segurando os vasos, cânopos, então cadeiras, objetos que vão ser ali colocados. Tem até um chinelinho, tá vendo? Tá? Esses objetos serão colocados dentro dessas câmaras mortuárias. Só que a gente vive um período de transformação, tá? Porque o faraó Akenaton faz uma relação diferenciada dentro da concepção. Ele tenta estabelecer que os egípcios são monoteístas, não são politeístas. Isso acaba criando uma confusão política muito grande, acabou não dando muito certo. E ele digamos assim, ele era mais democrático, entre aspas. Olha só, ele tá sentado em algumas pinturas, algumas esculturas a gente vai ver, por exemplo, Ramsés II, ele coloca, tem uma escultura dele que é assim muito grande, do lado da escultura de uma das esposas dele, a Nefertari. Ela parece bem pequenininha, né? Então, sim, ele é muito mais importante que ela. Já o Akhenaton, olha só, ele tá sentado e a esposa dele, uma das esposas está do outro lado, cuidando dos filhos, e os dois estão em posição igual. E ele também está ali naquela relação de cuidar dos filhos. E em cima deles, assim, regido, tem a presença de Ra, que aqui no momento ele chama de Aton. E ele até muda o nome dele, né? Por isso que o nome dele se torna Akhenaton, que ele traz o nome do deus para a concepção dele. E desse período para frente começa a surgir algumas pinturas interessantes. Eles vão começar a pintar mais cenas do cotidiano. Então, assim, o egípcio plantando, como era a relação de vida, quais eram as atividades do cotidiano, tá? Aqui tem uma imagem que mostra isso. Eles não faziam tanta questão assim nesse avanço da pintura, né? Então, olha só, aqui é um jardim, o jardim de Nebamun, e tem como um lago com peixes, animais, aves ali, plantas, mas assim, nenhum senso de perspectiva. Eles não estavam muito preocupados com esse senso de perspectiva. Tá? Então, a concepção artística e cultural do egípcio teve uma relação diferente. Começa uma concepção partindo de uma produção relacionada à religião. Então, então toda a produção cultural do Egito tem essa relação de como eles se relacionavam, como eram suas relações em torno da religião. Isso vai transformando, o Egito vai pegando outras influências com o passar do tempo. Os egípcios também influenciaram outras culturas por conta de suas relações comerciais. A gente vai ver algumas referências na Grécia, dessa produção egípcia, desse tipo de fazer arte egípcio. Tá? Os egípcios também influenciaram os romanos, e a arte egípcia vai aparecer por conta da sua monumentalidade, da sua grandiosidade em algumas produções romanas que a gente vê um pouco mais na frente. Bom, pessoal, encerramos mais um vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se qualquer dúvida, comenta aí e a gente vai discutindo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.